Felipe Neto é intimado a depor uma queixa-crime porque ele falou que, na opinião dele, Bolsonaro é um genocida. E aí? Como é que fica? Isso aí é um capítulo a mais de uma utilização muito torta da Lei de Segurança Nacional. Né? Então, o que aconteceu? O STF usou a Lei de Segurança Nacional em toda a condução do processo do Daniel Silveira, que culminou na prisão dele. Então, quando o STF fez isso, os bolsonaristas viram neste fato duas coisas. Por um lado, eles viram uma assinte, uma espécie de afronta à militância bolsonarista. Essa afronta não gerou muita ressonância por parte do presidente. A gente sabe que Bolsonaro tem o rabo preso por conta do filho dele, do Flávio Bolsonaro, então ele não quer bater de frente com o STF, ele não quer desagradar o STF. Então ele não foi lá, ele não ajudou o Daniel Silveira, ele não fez muita coisa. E a militância bolsonarista percebe isso. Ela pode ser tosca, mas ela não é louca. Né? Então, louco pero no tonto, como se diz. Né? Então, assim, ela percebe as coisas, ela consegue perceber que o presidente não está fazendo o que ela gostaria. A militância bolsonarista hoje, eu tenho certeza absoluta, se sente meio que órfão do presidente Bolsonaro. Isso é um sentimento bem comum nos militantes que ainda se mantêm fiéis a ele. Então, assim, ele não fez muita coisa, a situação passou, o cara lá fez um pedido de desculpas meio ridículo, assim, disse que, veja bem, peço desculpas aqui, depois de ter... Se eu me excedi, ele falou... Exatamente, quer dizer, o cara afrontou o Fachin com todos os termos, disse que o pinto do cara era pequeno, esculhambou o cara de tudo que é jeito, disse que ele tinha que receber uma surra. Não, se eu imaginasse um cenário em que o Fachin recebesse uma surra... Ou seja, ele foi extremamente, perdoe a palavra, Cris, mas ele foi escroto. E ele chegou lá e fez um pedido de desculpas, insincero, isso não adiantou nada, porque a prisão dele foi ratificada, mas surgiu uma outra coisa. Veio um outro fato, um outro fenômeno decorrente disso aí. Que foi o quê? Que foi ver como eles podem usar a Lei de Segurança Nacional. E eles aprendem rápido, hein? Exato. A Lei de Segurança Nacional é uma sobrevivência da ditadura. Ela foi recepcionada na Constituição Federal, ela está aí, mas é uma sobrevivência de um ordenamento jurídico que era autoritário. Então, ela tem traços ali na redação da lei que são traços autoritários. E então, meio vaga, né? E meio vaga. Então, o modo como você consegue usar aquilo ali é um modo... como você diz, é vago, né? Então você consegue, se você forçar a hermenêutica da lei, você consegue interpretá-la para encaixar nesses casos, para usá-la como porrete contra os seus inimigos. Então é isso que eles estão fazendo com o Felipe Neto. Eu não acho que vai dar em nada, eu acho que essa tentativa de avanço autoritário é fadada, a meu ver, a fracassar. O governo Bolsonaro, embora tenha, sim, um viés autoritário, tenha uma ação autoritária, tudo isso é legítimo, mas eu acho que ele é mais frágil do que as pessoas imaginam. Então, eu não acho que ele vai conseguir emplacar um grande autoritarismo, que ele vá para cima de todo mundo. Não acho que isso vai acontecer. Eu acho que ele quer que isso aconteça. Mas entre querer e poder existe um grande hiato. Então, não acredito que isso vai acontecer nada com o Felipe Neto. Para o Felipe Neto, em termos midiáticos, isso é uma coisa muito boa, porque assim, isso credibiliza o Felipe Neto como uma voz aí da democracia, da moderação, né, da política séria. Enfim, a gente está numa situação meio louca, né? Porque o Felipe Neto, até outro dia, ele era um youtuber de adolescente, infanto-juvenil, ele ficava imitando a foto, ficava se pintando, fazia caras e bocas naqueles vídeos. Então, assim, ele não tinha nada a ver com política. Ele começou a falar algumas coisas na época da Dilma, né? Deu até opiniões contra a Dilma, e foi mudando. Enfim, ele é esperto, ele sabe interpretar como funciona a rede social, como funciona a internet. Não é à toa que é um dos maiores nomes da internet. Você não consegue mais de 30 milhões de seguidores à toa. Se o cara tem 30 milhões, 40 milhões de seguidores, bom. No mínimo, em alguma coisa, o cara sabe usar este negócio aqui, ele sabe usar o YouTube. Isso é indiscutível. Então ele sabe usar. E ele saiu dessa condição, digamos assim, de youtuber para adolescentes e foi alçado à posição de uma voz política legítima. Ele fez live com o Barroso, ele foi entrevistado no Roda Viva, ele já falou em diversas ocasiões, ele já foi entrevistado por diversos órgãos da imprensa, então ele é uma figura que hoje ocupa um lugar. E isso para ele foi uma coisa boa.
Isso é excelente para a imagem que ele quer construir, e eu não duvido nada. Ele já disse que não vai fazer, mas eu não duvido nada que no futuro o Felipe Neto saia para alguma coisa. Algum cargo, talvez até executivo. Agora, um aspecto que eu gostaria muito que a Cris comentasse é o seguinte: essas ameaças, porque isso é uma ameaça, claro, né? Uma intimidação. Eu pego uma figura pública e intimido. Né? Para quê? Para que todo mundo entenda que xingar o presidente, não teve aquela OAB paralela lá, né? Qual OAB paralela? Tinha uma ordem dos advogados conservadores, eu acho, né? Que eles queriam criminalizar todo mundo que falasse mal do presidente. Então, essa intimidação numa sociedade democrática é um absurdo, né? Você acha, Cris, que a nossa sociedade engole essa ou nós vamos reagir? Olha, primeiro de tudo, eu ia falar justamente isso. Eu acho que essa ameaça para o Felipe Neto, ela acaba mandando uma mensagem para um monte de gente que está aí, né, se colocando nas redes em oposição ao presidente, ao seu governo. Eu acho que é muito pernicioso. Eu não sou tão otimista quanto o Ricardo. Eu acho que o presidente Bolsonaro, tenho certeza, ele é um homem autoritário, ele é um homem acovardado, sim, né? Acontece que essas pessoas, elas reagem muito mal quando acuadas. Pode ver, por exemplo, nas entrevistas que ele dá lá no cercadinho dele, né? Quando alguém faz uma pergunta que ele não gosta, o que ele faz? Acabou a entrevista, eu vou embora, é sua mãe. Ele é um cara desagradável, mal educado, muito mal educado, né? Eu lamento muito, imagino que a mãe dele deve ter feito os melhores esforços para educar esse homem, e ela foi mal sucedida, porque ele é um indivíduo sem nenhuma educação, enfim. Então, eu acho que ele é um cara que, quando acuado, ele reage muito mal. Eu não tenho medo, né, dele, mas assim, eu lamento, eu temo pela reação dele. E essa história do Felipe Neto, ela é muito ruim, porque ela ameaça, eu como digo o seguinte, ela ameaça não somente o Felipe Neto, ela ameaça todos os brasileiros que estão se colocando em oposição ao presidente. Todos devem se sentir ameaçados. E respondendo à sua pergunta, Adelaide, eu acho que todos nós deveríamos, enfim, ir contra, nos colocarmos revoltados com essa situação, porque é um absurdo. É isso, né? O livre speech, como fala, discurso, né? A comunicação é livre, você pode, né? Em teoria, parece que não, né? Porque ele não serve para... Quando a gente fala mal do sujeito, você vai ser chamado a depor? Que isso? Eu não posso falar que ele é um mau presidente, porque eu vou ser chamado a depor? É absurdo. E, francamente, eu acho que o Felipe Neto usou essa palavra de forma adequada. Porque quando esse presidente incentiva as pessoas a se aglomerarem, não faz uso de máscaras, fica falando de tratamento precoce quando não existe um tratamento precoce, recusa a compra de vacinas no ano passado, e a gente tem todos esses mortos, ele é, sim, responsável por todas essas mortes. Bom, pessoal, eu estou vendo que tem um bocado de gente falando aqui, divulguem o Amoedo, não sei o quê, o Amoedo, Partido Novo. O negócio é o seguinte, nós estamos aqui com a vereadora do Novo, a Cris, ela conhece o Amoedo. Então, se vocês querem essas perguntas sobre Brasil, Felipe Neto, Partido Novo, Amoedo, pimbem. Sem pimbar, a gente não vai responder nada. Tem poucos pimbas, mas vamos lá, pimbem aí, porque a gente está com a convidada, a gente tem essa pauta aqui, a gente pode estar discorrendo sobre esses assuntos para vocês. Bom, eu concordo com o que foi falado. Eu tenho, assim, eu confesso que desde o princípio, quando eu vi a utilização da palavra genocida, eu tive as minhas reservas históricas com isso. Eu acho que não cabe exatamente, porque genocídio é uma noção muito estreita e muito rígida. E ela se aplica mesmo aos casos de governantes que criam um plano deliberado para matar as pessoas. Então, você tem uma etnia lá, você cria um plano e você quer erradicar aquela etnia, erradicar uma classe social, um grupo político, e isso aí se caracteriza como genocídio. O que eu acho que o Bolsonaro é um presidente que, assim, conduz muito mal a pandemia, ele é, como diz o Francisco Raso, anempático, é um cara que não tem empatia pelas pessoas que estão morrendo. Ele faz, sim, coisas que contribuíram claramente para que o número de mortos no Brasil fosse tão alto,
mas há uma diferença conceitual. O genocida ele não só contribui para os números serem altos numa pandemia que está aí. Ele seria genocida mesmo, a meu ver, se ele tivesse criado a pandemia. Então, ele criou uma arma bacteriológica, uma arma viral, e jogou na população, e essa arma disseminou os vírus e as pessoas estão morrendo. Acho que nesse caso é que caberia. Eu lembro, por exemplo, do historiador Bernard Lewis. Bernard Lewis, que foi um historiador sobre o mundo islâmico, e ele fala muito sobre o genocídio armênio. É engraçado, ele não considera que o genocídio armênio fosse de fato um genocídio, porque ele diz que nunca existiu, ao longo da política dos jovens turcos, da política do Império Otomano, um plano com início, meio e fim para aquelas pessoas morrerem. E por isso ele classifica de maneira diferente. Então, assim, é uma palavra muito forte. De qualquer maneira, é uma palavra que o cidadão brasileiro tem o direito de usar. Se o Felipe Neto quiser chamar Bolsonaro de genocida, se a Cris Monteiro acha que ele é genocida, se a Adelaide acha que ele é genocida, se fulano acha que é genocida, quer dizer, ele tem o direito de dizer. Isso não é ameaça. O Felipe Neto não está dizendo, olha, quando o Bolsonaro fizer um discurso em tal lugar, eu vou lá e eu vou matar ele. Isso é uma ameaça. Ele não está falando isso. Ele está fazendo uma crítica. Então, não importa, se ele quiser chamar de genocida, de ladrão, de vagabundo, de quadrilheiro, como diz o Kim, o direito é dele. E nesse sentido eu sou absolutamente anárquico. Eu acho que essas regras de contenção de discurso, elas devem ser as mais mínimas possíveis. Sabe? Você deve ter um coeficiente mínimo do que a autoridade estatal pode fazer para conter certos discursos. Só em casos extremos de ofensas assim, graves, racismo e tal, que você pode conter. Fora isso, a lei já contempla, a lei contempla, já contempla isso, né? E não é porque ele usou uma palavra que, vamos dizer assim, a definição não era exata no dicionário, que ele vai ser criminalizado por isso, né? É um absurdo. A liberdade de expressão é cara demais.